Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Direito Online. Meu nome é Eric Maroni, eu sou estudante de Direito e esse daqui é um trabalho de famílias e sucessões. E dentro desse trabalho eu escolhi como tema a inclusão dos casais LGBTQIAPN+, no direito das famílias e sucessões, pois é um tema que eu acho muito pertinente atualmente na nossa sociedade como um todo e, sobretudo, no âmbito jurídico. E para isso eu trouxe dois convidados para conversar comigo. A primeira convidada é a advogada Carolina Braga e ela vai falar o ponto de vista dela como advogada. E o segundo convidado é o ator Juan Dennis, que é um rapaz LGBT e ele vai contar o ponto de vista dele sendo uma pessoa LGBT. Qual que é a importância desse tema, dessa evolução jurídica para a vida dele e como isso atua de forma prática, né? E para começar esse nosso podcast, vamos começar aqui o papo com a doutora Carolina Braga. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso trabalho, né, desse canal podcast. Para começar o nosso papo, como que você avalia a evolução do tratamento jurídico dado às famílias formadas por casais LGBTQIAPN+, desde as decisões do STF sobre união estável e casamento civil? Como que isso tem sido relevante dentro dessa luta na sua perspectiva como advogado? Olha, primeiramente eu acho relevante, mas cá entre nós, passos de tartaruga. Por quê? Quando eu comecei a atuar, realmente era muito limitante a minha mulher e foi tendo essa interpretação. Mas o código em si, até hoje não houve essa alteração, o que incomoda. Eu tenho um caso muito interessante lá no escritório, porque essa pasta do direito de família eu divido com uma advogada que é especialista, que atua, eu faço em conjunto, né, com ela. Nós temos um caso que é reconhecimento de maternidade socioafetiva. Ela mora com a companheira que tem um filho e nós estamos pedindo o reconhecimento da maternidade dela de forma socioafetiva. E apesar de ter... Muito legal, é um caso muito bacana. A gente está, na verdade, já está para concluir esse procedimento que nós fizemos de forma extrajudicial, mas tem um preconceito ainda muito grande, enfrentam barreiras, por exemplo, no cartório, a necessidade, óbvio, de ter um advogado, um procedimento que é obrigatório a participação de um patrono. Então, acaba que quando a gente se apresenta ali como advogado, tem um peso, então eles não são tão preconceituosos assim, mas essa cliente minha em particular, ela comentou, ela falou, olha, queria que você fosse no cartório comigo. Inclusive que eu fui buscar mais informações, eu fui destratada no cartório. Então, é muito triste, Érica, apesar de ter essa evolução, o que é bacana, mas poderia ser mais eficaz, sabe? Na prática mesmo, efetuando, essa cliente minha relatou preconceito. O que foi muito chato, mas foi uma situação que a gente conseguiu contornar. Eu levei para o cartório, falei do que aconteceu, que a minha cliente ela optou por não fazer registro, né, de ocorrência do que ela passou, mas que eu tomaria a frente, que se ela passasse por isso, obviamente, eu com procuração tomaria a iniciativa em nome dela. Mas o que eu percebi dessa evolução, né? Então, por exemplo, esse reconhecimento de falar desse caso específico, que foi algo que é muito revolucionário no meu escritório, que ficamos muito felizes em trabalhar. Tem a questão do preconceito também, mas se você parar para ver, essas alterações de interpretação são muito recentes, são de 2 anos para cá, 3 anos para cá, é tudo muito novo. Então, a implementação prática não tem sido tão fácil, não tem sido tão aconchegante, né? Não tem gerado a facilidade que deveria. Então, ao meu ver, é muito importante, inclusive a interpretação. Né, mudou, não se fala mais direito da família, direito das famílias, porque é para interpretar, né, para incluir, exato, para abranger, né, a inclusão ali das famílias de modo geral, como por exemplo, não mais como na figura do pai, mãe e criança, podendo ser uma mãe e criança, podendo ser 2 mães e criança, 2 pais e criança, nesse sentido, mas é uma interpretação nova.
E, inclusive, para ser mais eficaz, é uma situação que a gente tem que ficar repetindo, repetindo e repetindo. Olha, não é assim que funciona. Eu digo muito isso por esse meu caso. Que eu fiquei chocada no sentido dela sofrer com preconceito, que, sendo bem sincera, estamos em 2025. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha visão, mas eu não posso impor isso para o outro. Respeito obrigatório. E, doutora, de que forma o reconhecimento da união e dos direitos sucessórios impacta a segurança jurídica e a proteção da dignidade dessas famílias? Como que isso tem impacto ativo na vida dessas pessoas? Olha, impacta diretamente, porque a partir do momento que a gente consegue assegurar elas um direito que é certo, a questão ali da dignidade da pessoa humana é um direito constitucional. Então, quando a gente assegura elas através de um processo judicial, um procedimento extrajudicial, elas se sentem primeiramente acolhidas, segunda, validada, igual essa minha cliente falou, nossa, finalmente você é mãe do meu filho, você é mãe oficialmente do meu filho. Então, elas se sentem incluídas. Então, realmente, eu acredito que primeiro vem essa questão do acolhimento e depois essa questão da inclusão. E, na sua opinião, que mudanças legislativas ou interpretativas poderiam fortalecer ainda mais a proteção a essas diversas famílias nesse âmbito aí do direito das famílias e sucessões? Primeiramente, a mudança na letra da lei. Porque hoje, quando a gente tem que explicar para o cliente o que é uma interpretação análoga, o que é uma decisão jurisprudencial, o que é uma jurisprudência pacificada, quando, na verdade, a pesquisa da letra de lei é mais acessível para a população. Então, eles têm mais acesso. Se você digitar no Google, vem primeiro o teor da lei, vem primeiro o artigo, da forma que ele está. Não vem explicando abaixo que a interpretação dele se estende, se expande, não vem. Então, realmente, tem que procurar um advogado, ou alguém especializado ali, ou a Defensoria Pública, para explicar essa interpretação. Então, realmente, eu acredito que teria que ter uma mudança no Código Civil de forma expressa, alterando tudo que envolve o direito das famílias. Teria que ter essa abrangência, sim, explicado de forma categórica no Código de Processo Civil, essa interpretação. Porque eles precisam buscar orientação para entender o direito deles. Não é claro e específico como você digita no Google e já aparece o teor da lei. Exato. Então, realmente, hoje a interpretação ela é análoga, ela é com base em jurisprudências, com base em julgados, mas não está ali no teor da lei de forma expressa no Código Civil. Então, eu acredito que uma alteração legislativa no nosso Código Civil seria de extrema importância. Muito obrigado, doutora Carol. Agora eu vou conversar aqui com o Juan Denis. Ele é ator, produtor, diretor, figurinista e é um rapaz LGBT. E veio aqui para conversar com a gente, para contar pra gente como que é o ponto de vista dele sobre esse tema, sendo um agente ativo que vive todas essas discussões na carne, né? Num real ponto de vista. Juan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como que você percebe a evolução do reconhecimento social e jurídico das famílias formadas por casais LGBTQIAPN+, no Brasil? Bom, na verdade, eu acho que eu não percebo tanto a evolução. Principalmente porque, vamos lá, eu acho que, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que ano passado a gente teve uma discussão muito grande na internet e no meio LGBT por conta de uma possível lei que estava sendo discutida para a proibição de casamentos homossexuais. Então, eu vejo como um retrocesso, não como um avanço, sabe? Eu acho que isso já oprime um direito muito grande. Acho que não em questão só de família, mas também como liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que eu não consigo enxergar como um processo. Como um processo não, como um avanço. Eu enxergo como é nosso, era o mínimo. E assim, Juan, na sua opinião, qual que é a importância desse reconhecimento, do reconhecimento legal da união e da proteção sucessória para casais LGBTQIAPN+. Como que você vê a importância desse reconhecimento para a vida de vocês? Olha, eu tenho o costume de dizer
Na verdade, eu respondo muitas perguntas com outras perguntas. Principalmente quando a pauta é sobre a comunidade LGBT. E eu penso o seguinte: qual que seria a importância para um homem hétero, para uma mulher heterossexual, de se casar com outra pessoa, sabe? De ter esses direitos. É a mesma coisa pra gente, porque a gente deveria viver num mundo igualitário e a gente não quer nada mais além disso. Essas leis, esses direitos, eles vêm como uma posição de coisa básica, sabe? De coisa que todo mundo deveria ter. E quais mudanças sociais ou educacionais você acredita que ainda são necessárias para que todas as configurações familiares sejam plenamente respeitadas? Eu acho que nesse sentido, o que falta muito, inclusive no âmbito educacional e social, né, no crescimento de uma pessoa, de um ser humano na sociedade, é de quando a gente aprende o que é um casal normal, o que é ser normal. Acho que isso tem que mudar. Como assim eu não sou normal porque talvez eu tenha 2 pais? E aí? Se eu tenho 2 pais, ao invés de ter um pai e uma mãe, por que os meus pais não continuam sendo comuns? Tá entendendo? Eu acho que quando a gente muda isso, aí a gente muda uma sociedade por inteira. A gente mostra que é comum, que somos todos iguais. Acho que é exatamente isso que tem que mudar. Porque eu sinto muita falta disso, assim, é normal. Por que eu não posso andar na rua de mão dada com meu namorado? E isso é uma questão comum pra qualquer pessoa, assim. Ou então, às vezes, é só um amigo. Por que eu não posso mostrar que eu tenho carinho por ele? Porque as pessoas vão olhar torto já achando que... E qual que é o problema, sabe? Acho que quando a gente muda essa questão na educação, quando a gente implementa essa raiz de é tudo comum, é tudo igual. Aí, quando a gente cresce, a gente vem com uma sociedade mais amadurecida. A gente vem com uma sociedade com uma mente mais aberta para vários assuntos. Não só no quesito LGBT, sabe? Acho que muitos preconceitos sociais que a gente tem desenvolvidos na sociedade são por conta da educação que a gente cria de dizer que porque o outro encontrou uma outra forma de amar ou então de existir, ele não é igual a gente e por isso ele não é comum. Eu acho que o problema ele tá aí. É isso, muito obrigado, Juan, por ter vindo aqui trazer o seu ponto de vista. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora para assistir esse podcast, esse papo, que eu acho que é de suma importância para a evolução do âmbito jurídico, né? Independente de quais opiniões pessoais você tenha, como a doutora Carol disse, não importa exatamente o que você tem dentro de si sobre religião, sobre moral, porque, como diria ali o positivismo jurídico de Hans Kelsen, a moral interior e o direito não devem andar 100% lado a lado, né? A gente tem que atuar como juristas, independente de opinião própria. A lei e a Constituição ela tem que ser respeitada. E a Constituição ela diz de forma clara que todos têm que ser respeitados, independente de sexo, independente de qualquer tipo de discriminação. Então eu acho que esse podcast fala um pouco sobre isso. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Agradeço a doutora Carol e ao Juan Denis que vieram aqui para me ajudar a conversar e falar um pouquinho sobre esse tema. E até a próxima.